Olá, queridos irmãos. Essa semana o versículo que iremos estudar é o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse é o versículo 29 do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 11. E nesse versículo, o estudo dessa semana vai destacar a palavra julgo, que, para que a gente possa entender, deve ser contextualizada naquele ambiente cultural do século I, em que ela foi dita, em que a expressão foi utilizada. E para que a gente possa adentrar nesse entendimento, é importante lembrar como é que era feita a educação hebraica no século I. Basicamente, a educação espiritual, a formação espiritual de toda criança era dada pela mãe, que transmitia para a criança os valores morais, o monoteísmo ético de Moisés, a tradição mosaica. Ensinava os primeiros salmos. Então, a função da mãe era orientar a espiritualidade, criar o lastro espiritual que vai dar equilíbrio, que vai dar equilíbrio para aquela criatura a vida inteira. Ou seja, não é só uma base superficial, não. Essa educação inicial dada pela mãe tem raízes profundas na vida do indivíduo, formado dentro da cultura hebraica. Basta lembrar no livro Paulo e Estevão, quando Abigail e Estevão já estavam presos em Corinto, e Abigail muito triste quando Estevão se volta para ela e diz: minha irmã, lembremos do que foi aprendido com nossa mãe, confirmando essa tese de que a educação inicial era dada pela figura materna. Bom, e o que o pai ensinava dentro desse contexto educacional? O pai tinha uma outra função dentro da estrutura familiar, que era ensinar, sobretudo ao filho homem, a exercer uma função estratégica de liderança dentro da família e do clã. Então ele ensinava o menino a ser um líder, enquanto a menina normalmente permanecia sob a tutela da mãe. E dentro desse conjunto de ensinamentos que o pai ia transmitir ao filho, estava a questão do ofício, da profissão. Então, até o bar mitzvah, até os 13 anos, o filho ia ficar mais na mão da figura materna, e dos 13 anos em diante, o filho homem passava para as mãos do pai, que ensinava ao filho a profissão. Basta observarmos Jesus, que aprendeu a carpintaria com José, Tiago e João, que aprenderam a arte da pesca e dos negócios pesqueiros com Zebedeu, e João Batista, que se tornou sacerdote, tal como seu pai, Zacarias. Mas a letra, a cultura intelectual, o entendimento cerebral da lei, das escrituras sagradas, o menino ia aprender com um rabino, um mestre. Vejamos o exemplo de Saulo, por exemplo, que recebeu noções profundas de espiritualidade com sua mãe, aprendeu a tecelagem e como se conduz uma família com o seu pai, mas a letra, o entendimento intelectual, cognitivo de todo o texto sagrado, ele aprendeu com Gamaliel. Então existiam dois períodos de aprendizado intelectual em que um jovenzinho judeu aprendia a interpretar a literatura sagrada com um mestre, com um rabino. Entre os 10 e os 13 anos, entregavam o menino a um rabino, um mestre, e ali, na primeira etapa, ele ia decorar toda a literatura bíblica. Ou seja, ele aprendia técnicas de memorização para aprender a ler em hebraico, que era um idioma litúrgico, ou seja, usado só dentro do contexto religioso. E então, aos 13 anos, logo após o seu bar mitzvah,
o menino ia aprender a interpretar toda a escritura que ele havia decorado. Recordando o livro Paulo e Estevão, temos aquela passagem em que Paulo e Barnabé são roubados por ladrões e esses ladrões levam as anotações de Levi que estavam com eles. Mas Paulo se mostra tranquilo justamente em função de já ter decorado todas as escrituras, aliás, todas as anotações de Levi. Assim como ele fazia com as escrituras, ele também decorou as anotações de Levi. Então, quando o menino passava aos cuidados do rabino, ele se tornava um talmidi, ou no plural, talmidim. Os talmidins são os discípulos, ou seja, o menino aos 13 anos, quando passava aos cuidados do rabino, ele se tornava um discípulo, um aprendiz. E quando você se torna um talmidi, você passa a pertencer a uma escola rabínica, uma corrente de entendimento dos textos. Os dois rabinos mais famosos, um pouco anteriores a Jesus, mas que criaram uma escola de entendimento dos textos sagrados, foram Shammai e o avô de Gamaliel, que era Hilel. Então existiam essas duas correntes de entendimento das Escrituras, existiam esses dois grandes mestres. Vamos olhar, por exemplo, o caso de Hilel, porque é o que nos diz mais respeito em função de Paulo pertencer a essa tradição. Todos os discípulos dessa escola tomaram para si um conjunto de regras de bem viver, de normas diretivas de como eles deveriam conduzir sua vida, o que incluía até a maneira de comer. Como você ia lidar com seu filho, como você ia lidar com a esposa, como você ia exercer sua profissão, andar na rua, se vestir, comer. E ao assumir essas regras, esses padrões, dizia-se naquela ocasião que você assumiu o jugo daquele rabino. Então, jugo é a maneira como aquele rabino propõe a vivência da lei, a vivência da tradição e do entendimento judaico. No caso de Shammai, este rabino criou um sistema de regra de vida para seus discípulos extremamente rigoroso, principalmente no que diz respeito à relação com os gentios. Paulo, por exemplo, que é da escola de Hilel, usava roupa grega, andava de biga romana, tinha o título de cidadão romano, falava muito bem o latim e o grego, porque ele era da escola mais liberal. Os discípulos de Shammai viviam sob um jugo muito rigorista e muito radical. O discípulo dessa escola não cumprimentava um estrangeiro. Isso fazia parte do jugo, fazia parte do conjunto de regras de como eles viviam a lei de Deus. E, consequentemente, como eles entendiam a lei de Deus. Uma outra escola que havia naquela época também eram os essênios, e um pouco mais tarde surgiria também a escola da Cabala, que usa, por exemplo, a gematria, que é o estudo das letras e a simbologia dos números, que inclusive já foi estudado no miudinho pelo Aloísio. E em relação, por exemplo, ao versículo de hoje, do estudo dessa semana, tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus, nesse caso, é um rabino, porque ele é um mestre, Mas o pessoal do Sinédrio não gostava muito dessa história de Jesus ser um rabino, porque na escola oficial ligada ao Sinédrio, o discípulo era sempre um jovenzinho, e Jesus tinha como discipulado, como colégio de discípulos de talmidins, homens velhos e pescadores que não tiveram a formação oficial do Sinédrio. E é por isso que o rabinato de Jerusalém
olhava para Jesus meio torto, né? Então, assim, Jesus tinha a antipatia do Sinédrio muito em função disso, né? Desse modo como ele conduzia os seus discípulos. Então, se Jesus era realmente um mestre, então ele também tinha um jugo, um código de conduta sob o qual seus discípulos deveriam viver, deveriam assumir para si como modo de vida, né? Como modo de vivência, de convivência, enfim, como um sistema de regras para a vida. E aí o versículo diz assim: assumam para si, implantem na própria existência, na própria vida, o código de conduta, o sistema de vida, o padrão de convivência e de vivência da lei que eu estou oferecendo para vocês, né? E qual é esse padrão? Eu acho que aí é a parte onde a gente articula as duas outras palavras, as duas outras expressões que vem em destaque no versículo de hoje, né? Que é: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, o jugo de Jesus é que sejamos brandos e humildes de coração. Ou seja, aquele discípulo que assume o jugo de Jesus, ele deve implantar em sua vida a brandura e a humildade de coração. Assim, o discípulo de Jesus tem que assumir isso em tudo o que for fazer, né? Fazer com brandura, o que implica serenidade, calma, equilíbrio. Ser brando é ser equilibrado nas suas emoções. Você pode ser enérgico, mas com brandura. Falar firme, sustentar com fibra um ponto de vista. E humildade de coração nada mais é do que obediência às leis de Deus. Então, se eu estou sob o jugo de Jesus, se eu tomei para mim a regra de vida dele, que é a humildade de coração e brandura, esse jugo é leve, esse jugo é suave. E aí, né, meio complicado essa expressão, porque parece meio contraditório, né? Como assim? A gente percebe que às vezes a gente enfrenta algumas durezas, né, na nossa caminhada, e aí Jesus vem e diz pra gente que quando a gente assume o jugo dele, esse jugo é leve, é suave. Como assim? Por que é leve, é suave? Porque com esse código de conduta, você não fere ninguém. Ao contrário disso, você vai reerguer as pessoas, você vai confortar, você vai ajudar. Portanto, é a única estratégia de manutenção e preservação da consciência tranquila. E só tem um negócio que realmente pesa em nossa vida: a consciência culpada. Quando Jesus fala de leveza e suavidade, ele se refere à consciência. Quando a gente consegue viver isso em alguma circunstância, é muito bom quando vamos dormir, né, após o exame proposto por Santo Agostinho, que relembra seu dia, né, não feri ninguém e quem estava ferido eu ajudei a confortar. Pelo menos uma vez na vida nós já vivemos isso. Em algum momento de nossa vida nós já fomos dormir com essa sensação de dever cumprido. É só a gente buscar na nossa memória, porque nesse dia, nesse momento, nós carregamos o jugo de Jesus. Nós vivemos sob o conjunto de regras proposto por Ele. Então, nesse dia a gente foi um discípulo. O problema é que a gente muitas vezes se fixa justamente nos erros, nas coisas negativas, e é onde a gente muitas vezes deixa de melhorar os nossos sentimentos. Bom, então, buscando na literatura espírita a respeito do versículo, no livro Há 2000 anos, né, numa passagem do livro Há 2000 anos, Públio esteve frente a frente com Jesus algumas vezes. Mas antes de ir para a Palestina e ainda em Roma, ele relata para Flamínio Severus alguns sonhos que ele chegou a ter. Relata também com Lívia.
E nesses sonhos ele diz o seguinte: olha, eu me vejo num tribunal com alguns espíritos que parecem magistrados, benfeitores espirituais que assistiam à evolução dele, né? Um deles me diz umas verdades, um puxão de orelha e algumas orientações para a minha vida, né, aqui na Terra. E aí no trecho, né, num desses sonhos, ele descreve o que esse magistrado disse para ele. Públio Lentulus, agora já é o trecho, né? Por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa de tua redenção na eternidade? Esse minuto glorioso é a oportunidade que ele recebe de tomar para si o jugo de Jesus, mas ele não aceita. Se existe um jugo de Jesus, existe também um jugo do mundo. Se há um conjunto de regras e padrões de vivência segundo as palavras e ensinamentos do Cristo, há também um conjunto de regras e padrões de vivência segundo as coisas que nós aprendemos com o mundo. E aí é fundamental a gente perceber que não tem como assumir dois julgos ao mesmo tempo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você assume o jugo de Jesus, ou você assume o jugo do mundo. Seguindo em outro trecho do mesmo capítulo, o magistrado espiritual falando para o Públio Lentulus o seguinte: estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve. E aí, fardo aqui nesse caso vai ser tratado no próximo versículo, né, na semana seguinte, e basicamente se refere à consciência. Então o que o magistrado está dizendo para Públio é que se o sistema de vida é o de Jesus, então consequentemente o fardo consciencial é leve. E quem escolhe o caminho suave carrega consequentemente a consequência leve. Senão ele é um fardo pesado. Seguindo no texto, no primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolhestes o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Dependendo do que Públio Lentulus fizesse, nem o amor de Lívia seria bastante para limpar todos os pecados, e o que não pudesse ser limpo, seria limpo por ele. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência no jogo amplo das circunstâncias da tua vida. Então, dentro do padrão de vida daquela sociedade romana, né, da sociedade daquele momento, um dos aspectos era justamente o olho por olho, dente por dente, a severidade no cumprimento da lei. Então Públio Lentulus assumiu o jugo do mundo, em que na condição de senador levava a lei às suas consequências mais extremas, sem perdão, sem piedade, sem indulgência. E isso fica assim bem evidente logo no comecinho, né, quando Saul de Gioras joga a pedra que acerta em Lívia e Públio, sem pestanejar, já condena o garoto às galés, que naquela época era uma sentença de morte, né? E com isso, com essa punição, ele semeia o ódio do pai André de Gioras, que passa a tramar um plano de vingança contra Públio. Esses trechos do livro Há 2000 anos estão no capítulo 5 da primeira parte, né? Mas em outro momento no livro, lá no capítulo 8 da segunda parte, que é o capítulo Na Destruição de Jerusalém, né, em que a gente tem a célebre frase do Cristo, né? Ó Jerusalém, Jerusalém, em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra.
Todos os edifícios erguidos sob o jugo do mundo têm um único destino, que é a ruína. A regência do mundo definitivamente estará nas mãos de Jesus, cuja regra é a misericórdia, a compaixão, a tolerância, a brandura. E aí no trecho, Públio já em Jerusalém destruída, né, ele começa a pensar em Lívia como paradigma do jugo de Jesus, né, em que ele assumira o jugo do mundo e ela, Lívia, assumira o jugo de Jesus. E aí o trecho diz o seguinte: em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. Então essa é a conclusão do Públio Lentulus, anos depois, né, já cego e tendo sido cegado pelo próprio filho, né? O jugo do mundo também traz suas consequências, né? Então essa é a conclusão que ele chega, assim como o jugo do Cristo. Então tudo vai ter um reflexo. Porém as compensações do mundo são perecíveis, pueris, e as compensações de Jesus são eternas. Seguindo no texto, e enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, seu altivo, o orgulhoso, né, coração estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridades e sem esperanças. Em função desse jugo pesado do mundo, escolhido, né, por Públio Lentulus, o senador viveu mais de 20 anos fazendo a esposa Lívia sofrer, justamente por conta do cumprimento implacável das regras de homem romano que não perdoa, que não cede, e se privando justamente da oportunidade de viver esse amor com a esposa. Bom, para a gente entender o que é viver sob o jugo do mundo ou sob o jugo de Jesus, viver sob uma influência de um determinado jugo, a gente tem, né, o Aloísio traz a questão 475 de O Livro dos Espíritos, em que se pergunta o seguinte: pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? E aí os espíritos respondem: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, nós espíritas, por exemplo, né, sempre que uma pessoa está demasiadamente submetida ao peso do jugo do mundo e está ferindo e magoando todo mundo em sua volta, a gente usa aquela expressão, né? Fulano não está muito equilibrado, não. Né? Fulano está obsidiado, sob influência negativa. Então, se eu estou sob o jugo, sob as regras de vida de uma pessoa, de uma outra pessoa, ou de uma instituição, né? Ou de uma pessoa encarnada ou desencarnada, a pergunta é: eu consigo me libertar disso? Então, quando a gente está sob o jugo do mundo, a gente consegue se libertar desse jugo? E aí, os espíritos dizem que sim, desde que nós tenhamos vontade firme e queiramos verdadeiramente. E é importante entender que vontade firme não é simplesmente deixar de seguir a regra do mundo, mas a vontade firme é para que a gente consiga, de fato, assumir as regras de Jesus. Até porque quando a gente assume o jugo de Jesus, a gente automaticamente deixa de seguir o jugo do mundo. Como a gente disse anteriormente, não tem como seguir dois jugos ao mesmo tempo. Aí, lá no livro Semeador em Tempos Novos, no capítulo 4, que é intitulado Fadiga e Jugo, nós temos o seguinte trecho: entretanto, se nos atemos ao jugo leve do Cristo, eis que todo o painel se reajusta e renova. Ou seja, quando a gente assume o jugo de Jesus, é como se toda a névoa, se toda a paisagem assumisse uma nova
um novo aspecto, né? Então a névoa, a cerração, ela é retirada dos nossos olhos, mostrando com clareza uma paisagem refeita e renovada. E aí o Emmanuel continua dizendo que, por que então, voluntariamente submissos ao cumprimento de nossas obrigações, entenderemos por fim que, seguindo Jesus, perder é ganhar e escravizar-se alguém à felicidade dos outros é adquirir a própria libertação para a vida eterna. As regras do mundo, ganhar é ganhar sempre. Então a gente não tem espaço para derrota, para perder. Vejo o exemplo de jovens que são submetidos às pressões sociais, inclusive por parte dos pais, para se formarem na escola regular e logo ingressarem no ensino superior. Veja ainda o que as próprias escolas fazem, ao ranquearem os alunos que conseguem os melhores resultados e exporem esses resultados nas fachadas de suas escolas, E aí a gente fica pensando como é que se sente cada um desses jovens que não conseguem os mesmos resultados. É um fardo muito pesado, já que são apenas jovens e estão sob uma educação pautada pelo mundo. Muitos transformam o sofrimento em depressão e, infelizmente, muitos acabam cometendo suicídio. No livro Refúgio, capítulo 8, intitulado Humildade de Coração, Emmanuel diz o seguinte: Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos. Então, quando Jesus propõe o seu jugo, ele propõe que nós abandonemos a paralisia mental, abandonemos a ideia fixa. Paralisia mental é jugo do mundo. Então, quando a gente fixa os nossos pensamentos e as nossas ações nos problemas inerentes ao mundo, a gente entra em perturbação. E Emmanuel continua, Esvaziemos o coração de todos os detritos e todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Ou seja, tudo aquilo que for fardo pesado em função do jugo que eu tenho adotado nos últimos séculos, nas minhas últimas reencarnações, deve ser lançado fora, deixado para trás. Nós devemos adotar o outro jugo e deixar esse peso para trás. Devemos buscar adotar o jugo de Jesus e deixar o jugo do mundo no passado. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa. Possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim que sou humilde de coração. Ou seja, aprendam comigo que sou obediente a Deus. E aí, retorna a pergunta: somos multidão ou somos discípulos? Por já encontrarmos satisfação ao frequentar uma religião, ao frequentar a casa espírita, seja lá uma igreja, enfim, qualquer templo religioso, é possível afirmar que somos um destes dois, ou discípulo ou multidão. Mas o que nos caracteriza como discípulos é quando nós tomamos para nós, quando a gente assume o jugo do nosso rabino, do nosso mestre. E nesse caso, a gente está falando de Jesus. Então, o que nos caracteriza como discípulos ou multidão é que, como multidão, a gente assume o jugo do mundo. E como discípulo, a gente assume o jugo de Jesus. Se a minha regra de vida é a do mundo, eu sou aquela multidão que até admira, aplaude e chora por Jesus, mas não vivo conforme o seu jugo. Entender isso é a tarefa de cada um a partir do autoexame. É passar o dia em revista antes de dormir, tal como sugere Santo Agostinho.
E aí, para fechar, no livro Pão Nosso, capítulo 130, onde estão? Emmanuel diz o seguinte: quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. Todos nós somos sofredores, mas aí a gente deve se perguntar: a minha aflição é a de quem assumiu o jugo do Cristo, ou é a aflição de quem assumiu o jugo do mundo? Como identificar que o meu sofrimento é um sofrimento mundano, demasiadamente humano, quando caímos nas disputas reprováveis do campo inferior? Então a gente identifica que está vivendo sob o jugo do mundo quando a gente começa a se envolver nas disputas reprováveis do campo inferior, em querelas negativas, picuinhas, coisas que só geram antipatia entre a gente e os nossos semelhantes. Por exemplo, disputa de bens, disputa por posição dentro do cenário político e social, disputa dentro da própria religião, onde a gente se diz cristão, né? E aí a gente fica com uma última pergunta para a gente finalizar, né? Onde que ficam, onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Os discípulos do Cristo são aqueles que tomam para si o jugo de Jesus, a regra de vida dele, que é a brandura e a humildade de coração. Quem vive sob essa regra é, com certeza, um discípulo de Jesus. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe sempre.